Nós queremos te agradecer por essa manhã, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, pelas vidas que o Senhor ainda vai trazer no decorrer da aula e por aqueles que vão assistir depois. Eu quero te ser grato, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem dado graça para nós, o Senhor tem nos ensinado e nos tem dado experiências vivas da tua verdade, porque a tua palavra não é uma informação para nós, a tua palavra é um caminho, a tua palavra é um ambiente, a tua palavra é a vida que pode transformar, Papai Santo, tudo aquilo que nós não entendemos, nem compreendemos em algo novo, vivo e eterno. Então vem falar conosco nesta manhã mais uma vez, que o Senhor visite os corações, os pensamentos, que o Senhor tome nas mãos toda aflição, toda ansiedade, que o Senhor tome nas mãos toda preocupação que possa haver no coração dos meus irmãos, que possamos adentrar no ambiente da eternidade e sermos guardados por ela, porque a tua palavra é eterna. Peço que o Senhor faça a separação entre luz e trevas dentro e fora de nós, peço que o Senhor nos revista do teu amor, peço que a tua bondade nos conduza ao arrependimento. Peço que o Senhor possa dar aos meus irmãos um filtro adequado para que eles compreendam e retenham o que é bom para o tempo deles e para a medida deles. A tua palavra diz que nós devemos andar de fé em fé. Então, que cada um na sua medida seja agraciado, seja esclarecido, receba compreensão, inteligência espiritual e discernimento para a sua própria vida. Eu quero pedir ao Senhor que fale através dos meus lábios e que o Senhor possa esclarecer também no coração dos meus irmãos, que os teus anjos estejam ao redor deles agora, ministrando a tua palavra, executando a tua vontade, e protegendo, Senhor, os animais, os filhos, os cônjuges, as famílias, as pessoas que estão envolvidas com o contexto de vida deles. Peço que o Senhor possa estar manifestando os teus milagres também neste dia de Shabat, que meus irmãos sejam tocados e vejam a resposta da tua glória, porque o Senhor nos disse que quando cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida das nossas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Então vamos lá. Bora conversar aqui. Nós falamos na aula passada e temos falado, eu vou puxar um slide para trás aqui para você ver. Alguns pontos básicos sobre o tempo. Então, o que teve aqui na nossa última aula? O tempo como um ser vivo, ele segue princípios estabelecidos pelo Criador na dimensão espiritual. Ou seja, o tempo tem uma mecânica no invisível. Porém, impossibilitado de proceder do mesmo modo devido à injustiça humana. O que é injustiça humana? É a natureza caída, tá? Então, a natureza carnal, ela invalida a ação do tempo de Deus na velocidade e da forma como Deus organizou. Então, a natureza do homem afetou completamente a ação do tempo de Deus. E aí nós temos um verso bíblico, né, que não tem relação somente com os hábitos pecaminosos. Mas 2 Coríntios 5, 21, a palavra vai dizer assim que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse é o verso, tá? Eu falei memorizado para você. No âmbito natural, porque por aqui atua como um ser corrompido em duas facetas, que é o que a gente falava no começo, fazendo um resumo, né? Cronos, que é o tempo consumidor, e Kairos, o tempo roubador. Aí, só para título de esclarecimento também para vocês. Qual a diferença entre o tempo consumidor e o tempo roubador? O tempo consumidor é aquele que dia a dia vai passando e você vai envelhecendo, ele vai comendo as suas coisas, ele vai comendo tudo aquilo que existe debaixo do sol, aquilo vai se deteriorando. Tá? Então, esse tempo consumidor, ele naturalmente já age assim para todo mundo. Então, não é algo exclusivo sobre o indivíduo. Agora, o tempo roubador é aquele que, quando a oportunidade aparece, aí a gente pensa, não sou capaz, isso não é para mim, mas vai ser muito difícil, mas eu não concordo, mas o fulano... E o que acontece? É uma oportunidade que vem e vai. Quando você tem esses enganos na tua mente, você perde a visitação da oportunidade. E aí o que acontece? Ela desaparece, ela não fica te esperando. Então, entendendo isso, irmãos, nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, 16. Andai como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a forma como eu lido com o meu tempo revela muito da minha sabedoria e da minha compreensão do meu chamado. Então, o último ponto aí do slide, que é uma recapitulação, né, uma revisão rápida. Em outras palavras, o tempo precisa ser redimido ou remido. Porém, isto é impossível sem a semântica divina. Nós falamos sobre isso. Lembra? Falamos da qualidade da palavra, como que a palavra de Deus é. Então, é uma ação viva, poderosa e organizadora da sua palavra rema no interior do ser humano,
que se estende ao exterior, ou seja, Deus trabalha dentro, quando ele te revela a palavra, ele executa algo dentro, e você, quando se comporta, você joga isso para fora. Esse mesmo poder que te transformou na sua ação ou na sua palavra, ele passa a transformar as tuas circunstâncias, porque ele cumpriu o caminho que tinha que cumprir. Passou primeiro por você, Deus configurou você por dentro, e agora você está habilitado a configurar a criação por fora, a remila, conforme Romanos 8, que nós lemos aí. Romanos 8, 19, para quem chegou depois, né? Diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, a ideia é que o Senhor quer nos fazer um pequeno Cristo na Terra, um redentor, um remidor, não só de pessoas, mas também da criação. Então, seguindo aqui ainda a linha de raciocínio do slide, né, a palavra rema, no interior do ser humano que se estende ao exterior por meio dos seus mandamentos, retomando no homem o governo interno para o Messias. Ou seja, qual é o objetivo de Deus ao te dar a palavra rema? Restabelecer a vontade dele dentro de você, que foi aí que a injustiça passou a prevalecer contra o homem. Quando o homem tem a vontade crucificada, se assenta no trono de justiça do coração dele e passa a lhe dar direito à vida. Então, esse homem passa a ter uma vida interior que ele não tem, naturalmente falando. O ser humano sem Deus, irmãos, ele não vive, ele existe, tá? Porque viver é uma coisa, existir é outra. Viver é você não depender de coisas, nem de circunstâncias, nem de nada para a tua qualidade emocional permanecer. Existir é quando você só move um corpo. Você depende de coisas externas para cuidar dos internos das suas emoções e do teu ser, da tua identidade. Então, é nesse processo que nós nos encontramos em crescer e desenvolver a nossa salvação. E aí, nós temos aqui o final do verso, né, governo interno do Messias, que por sua vez assume o governo externo da vida. Afinal, o comando inicial foi que o homem governasse a terra desde o princípio. Então, o que Deus está fazendo conosco nesse processo de entendimento do tempo? Ele está nos habilitando, nos ensinando, nos configurando para que a gente possa, no tempo em que Ele quiser nos fazer governantes diante dos homens, a gente possa executar os comandos divinos e a natureza nos responder. E Deus nunca chamou os homens para governar sobre outros, chamou os homens para governarem a criação. Ponto. Até aqui, alguma pergunta? Isso aqui foi só uma revisão rápida. Posso seguir adiante? Tá? Tô procurando falar bem devagar, usar linguagens bem simples aqui. Vamos lá. Então, aqui, agora já é para a aula de hoje. Então, o que a gente tem que entender? No instante em que o universo foi criado, está escrito assim, ó, no princípio. Muita gente acha que a primeira coisa que Deus criou foi céus e terra, mas não foi. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo. No princípio, marcação de tempo. Mas por que Deus teve que colocar no princípio? Porque tudo é eterno. Quando Deus marca o princípio, ele está delimitando um período de existência para uma dimensão criada abaixo de tudo que já foi criado. Então ele fala, isso aqui vai existir por um tempo. E aí, em cima dessa delimitação, ele inseriu o homem e as demais criaturas que desceram para cá. E aí nós temos a chance de vivermos aqui e entendemos o objetivo do Senhor. Então, para isso, nós vamos para o segundo ponto. E a matéria passou a ser sustentada obedecendo às leis universais, que são os mandamentos de Deus, sem as quais não poderiam existir. Porém, houve um tempo posterior em que o Senhor decidiu apontar o caminho ao homem. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será o principal dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Então, aqui inaugura-se o calendário bíblico, no primeiro dia do mês, exatamente a estação da primavera espiritual. Então, se você abrir a sua Bíblia, irmãos, de Gênesis até Êxodo, capítulo 12, o homem não tinha um calendário oficial dado por Deus. De lá para cá, quando chegou Êxodo, capítulo 12, o Senhor trouxe ao homem uma configuração de como o tempo passaria a operar na vida dele daquele tempo em diante. Então, olha só o que diz o texto. De novo aí no seu slide.
E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, vos será o primeiro mês do ano. Então, veja, quando que isso aconteceu? Quando Deus iria libertá-los do Egito. Então, olha que coisa interessante. A libertação do Egito marcou um novo tempo na vida da nação de Israel. Que tempo é esse? Deus agora está dizendo que o tempo espiritual voltaria a afetar o homem em alguma medida, coisa que anteriormente não era possível, porque Deus não tinha como marcar o tempo diante do homem. Então, o homem queria que Deus queria que o homem saísse daquele governo egípcio, daquele sistema egípcio de culto a divindades das mais diversas e adentrasse num calendário que o próprio Deus tinha para eles. Então, quando você vê isso, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, está em Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2, que é esse verso que a gente leu aí, eu já coloquei para economizar tempo, mas você pode abrir a sua Bíblia lá, você vai ver que Deus pede para eles trazerem um cordeiro. Todo mundo, no crepúsculo da tarde, vai trazer um cordeiro, macho de 1 ano sem defeito. Eu quero que todo mundo mate o cordeiro nesse dia, porque eu virei e julgarei os deuses do Egito, diz a palavra, e a nação de Israel, ela foi livre naquele dia de Faraó, né? E saiu com grandes despojos. Então, no dia do portal de Pêssar, que é o nome dado à Páscoa e Pêssar, né, são a mesma data, para você entender. Naquele dia, ciclicamente, Deus executa juízo sobre os deuses do Egito. Então, quando você sabe a data, que é uma data na qual Deus marcou, e você adentra naquele portal, ou seja, como que eu entro num portal? Você tem um entendimento de que é naquele dia, e você sabe o que Deus te pede. Quando você chega o tempo, você se posiciona, você ativa o que Deus faz ciclicamente na renovação dos tempos. O que é isso? Você obedeceu e Deus pode trazer algo espiritual para a dimensão natural naquela janela de tempo. Até aqui alguma pergunta, irmãos? Não? Beleza. Ela, a qualquer momento você fala, viu, irmão? Eu estou procurando ser bem simples aqui para te ajudar a compreender conosco. Sim, mas está tranquilo. Tá. Então, quando Deus marca datas, ele tem para nós o objetivo de conexão. Porque antes o homem também não tinha os mandamentos. Aliás, os mandamentos vieram depois disso. Vieram na quarta festa, que é o quarto portal. Tudo que o homem sabia era o que vinha de tradição oral e que Adão havia ensinado às suas gerações desde a queda. Então, era uma espécie de tradição oral. Mas não havia um registro físico no qual Deus trouxe para essa matéria, para esse campo. Então, Deus, quando libertou o povo de Israel do Egito, esse povo saiu com muita riqueza e foi livre com o julgamento de Deus. Aí você me pergunta, Tony, mas fala mais, me esclarece mais. A palavra vai dizer, irmãos, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Então, esse Cordeiro, naquele período, irmãos, ele já tinha um efeito sobre a criação que ainda não havia sido criada. Só que quando Deus trouxe a orientação a Moisés, e toda a nação trouxe aquela oferta, o poder da unidade e o poder da obediência abriu, rasgou o espaço-tempo e acessou o que foi feito na eternidade para que Deus recomeçasse a separar uma nação para si. Porque a palavra diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem pecou, caiu e estava perdido aqui embaixo. Um ou outro que ouviu o Senhor no Antigo Testamento até esse tempo. Então, dali para frente, o Senhor passou a juntar um povo e deu, como é que fala, um nome àquela nação. Já não era mais somente os filhos de Jacó. Ali já havia uma nação, ali eles nasceram, espiritualmente falando, como nação, como povo. Então, Deus libertou um povo. Agora, o que é interessante? Dali para frente, irmãos, Israel foi para o deserto. Agora eu quero fazer um paralelo para vocês entenderem. Jesus, quando, em Mateus capítulo 3:17, a palavra fala assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando ele viu o Espírito de Deus descendo com pomba sobre ele, né, como todo mundo viu, para onde ele foi levado em Mateus capítulo 4? A palavra fala, então foi Jesus levado ao deserto.
para ser tentado pelo diabo. Então, olha que coisa interessante, eu quero fazer essa conexão para você entender. No Antigo Testamento, o ciclo fez uma nação inteira sair. No Novo Testamento, Deus leva uma pessoa representando uma nação para o mesmo caminho. Então, essa jornada espiritual que existe entre a nação de Israel e o Cordeiro de Deus é a mesma jornada que nós trilhamos desde o novo nascimento até o projeto de maturidade de Deus, até o Deus ir nos elevando. Então, se você entender que a palavra, ela é uma construção e ela é uma expansão, tipo, ela não foi anulada, ela se expande, ela foi ampliada para o homem. Então, o antigo é uma sombra, o novo é a revelação do antigo. E aí, quando você começa a entender isso, você vai entender a jornada de Cristo. O ministério dele só foi começar efetivamente depois de 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Só que a nação de Israel ficou 40 anos no deserto. Então, por que que houve esse paralelo? Quando você vai estudar o Antigo Testamento, você vai ler Levíticos, você vai ler Números, a nação de Israel murmurava constantemente contra Deus. Não, mas porque o Senhor tirou a gente do Egito para morrer no deserto, não, porque a gente quer comer a cebola do Egito, quer voltar para lá, não, porque lá a gente tinha casa, lá a gente não era oprimido, não, porque agora tem que fugir de Faraó. Parece os irmãos de hoje, né? Não, porque não tem dinheiro para não sei o quê, não, porque o fulano disse, não, porque o ciclano, não, porque isso, porque aquilo, por causa do não sei o quê. É a mesma coisa. Quanto mais a gente murmura, mais Deus permite o tempo me travar no ciclo e a minha vida não tem renovação. Então, eu sou muito cauteloso e eu sou sempre orientador. Eu falo, gente, cuidado com as palavras de vocês vão ficar patinando no deserto. Até brinco com a minha mãe a gente não está aqui, mas ela vai lembrar, se ela entrar aqui depois. Quando eu falo assim, ó, a gente está indo para cá, a terra prometida está aqui e o desvio, o retorno está aqui, ó. Você tem que andar para frente, não começa a lamentar não, você vai fazer curva para a direita. Ela dá risada, porque o caminho é para ir reto. Você não tem que fazer curva para a direita. Vai reto, não, porque não sei o quê, porque o governo, porque não sei o quê, ó a curva aí, mano, aqui, ó. Então, muito cuidado. Mas, irmãos, começou esses que a gente faz é o que faz a gente ficar patinando no deserto. A gente quer ter razão nas coisas. E isso não é uma particularidade de alguém, isso é a humanidade caída. A natureza caída, ela é assim. Então, para que Deus pudesse nos romper, ele precisou dar um calendário anterior para o homem, e depois trouxe o Cristo o poder de que esse tempo espiritual adentrasse no homem. Então, o que o Cristo fez? Ele pegou essa dádiva do calendário de Deus e inseriu dentro do homem, para que Deus fizesse também as renovações internas no homem, coisa que sem a justiça de Cristo não era possível fazer anteriormente. Então, o homem obedecia para receber recompensa externa. Agora, ele obedece para viver também. A justiça executa a renovação interna no homem. À medida em que você anda no ciclo de Deus, Deus vai renovando você por dentro. Aí Deus vai restituindo os anos que o gafanhoto consumiu. Deus vai te devolvendo tudo que você perdeu na ignorância. Porque qual que é o objetivo de Deus? É que do jeito que você se renova, a natureza se renove junto com você e você receba o que é teu por direito. Então, se renova você, renova a tua vida. Se não renova você, não renova a tua vida. Pode vir um pastor que for colocar a mão na tua cabeça. Vez ou outra vai acontecer algo, mas vai chegar uma hora que não vai dar certo mais. Mas Deus não te ouve mais. Não, Deus não quer que a gente fique dependente de uma mão na cabeça e de uma oração alheia. O Senhor quer que a gente evolua. Por vezes ele vai atender, outras vezes ele não vai atender. E não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver conosco. O Senhor quer que nós subamos de nível e enfrentemos os processos. Então, de tempos em tempos, haverá essas dificuldades. Vai parecer que Deus está ignorando a gente. Não é isso. Ele está gerando o quê? Uma estrutura na gente. Ele quer que você aguente a pancada. Porque o problema, irmãos, ele vai vir com Cristo ou sem Cristo. A diferença é que com Cristo você pode ter resistência para aguentar a pancada. Sem ele, você vai tomar pancada do mesmo jeito. Deus não vai te livrar do problema. Ele vai te livrar no problema. Justamente. Então, quando você começa a ter essa percepção, você vai entender a importância desse circuito temporal. Que circuito é esse? Deus tem um caminho para nós. A palavra fala, né, que nós temos um propósito de vida. Que propósito é esse? É de manifestarmos a nossa identidade.
Qual é a nossa identidade? De filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já viram esse verso, né? Só que como continua o verso? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha que coisa interessante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são três lacunas aqui que eu quero trazer para vocês. Todas as coisas cooperam. Muita gente só sabe essa parte. Tudo coopera, né, pastor? Tudo coopera para o bem. Tudo coopera. E fala aquela frase como se fosse um vício de linguagem, um hábito comum. Só que as coisas, irmãos, só cooperam para o seu bem se você ama a Deus. Aí eu te pergunto, como amar a Deus, né? Aqui os irmãos que estão comigo já sabem. Para você amar a Deus, você tem que guardar os mandamentos dele. Jesus falou, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então não é amar cantando que ama, não é amar fazendo caridade, não é amar não, é guardando os mandamentos. Você precisa guardar dentro e guardar fora e crescer nisso. Porque essa é a linguagem do amor de Deus. É como ele se sente amado. Não é como eu acho que eu devo amá-lo. Isso vale para todos os relacionamentos, irmãos. Então, quando você começa a entender que a linguagem do amor do Cristo é a obediência, então, cada vez que você obedece, é como se você fizesse um carinho dentro do coração de Deus. Isso é forte, irmãos, porque quando você entende, fala, cara, eu vou tocar meu pai agora. E você vai fazer isso. Aí, o que você vai entender? Você vai entender o amor sacrificial. Você vai fazer porque você quer honrar teu pai. Aí foge das emoções, foge do sentido, foge de tudo. Você sabe que tem um pai que você cuida dos negócios da família. Deus te deu uma responsabilidade. Vocês estão comigo, irmãos? Então, o nível de relacionamento que Deus espera conosco é justamente esse. Aí a palavra fala em Romanos, capítulo 10, verso 16. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, se as pessoas não ouvirem a palavra revelada, irmãos, elas vão ficar presas no sistema capirótico, que é o que eu venho falando. O diabo, irmãos, ele prega o evangelho também, viu? Os falsos profetas ainda pregam com sinais. Tá? Então, não se empolgue com sinais. Não se empolgue, porque, o fulano caiu na unção, porque o fulano ficou rindo de noite, 3 dias rindo. Não, porque não sei o quê. Irmãos, mas Deus curou o cara. Grande coisa. Isso é bom, isso é glória a Deus. Mas se não transforma a tua vida, vai curado para o inferno. Vai rindo para o inferno também depois, porque não basta. Deus quer te dar vida. E ele falou que o que separa o falso e o verdadeiro é o fruto, não é o sinal. Então, às vezes, a gente foca demais no externo e fica desfocado do que Deus está dando valor. Então, essa percepção temporal, ela vai trazer para nós uma jornada, irmãos, que é muito mais solitária do que propriamente acompanhada. Porque você vê que, apesar de tudo, Jesus, as multidões o seguiam, mas quem de fato ficou com ele até o último dia foi só João. João era o único que estava lá no dia da cruz dele, da vergonha dele. Que estava no pé da cruz, era só João, irmãos. Os outros discípulos não estavam lá, não. Mas nem por isso deixaram de ser discípulo, nem por isso Jesus deixou de amá-los, nem por isso deixaram de fazer o propósito deles. Mas vai ter dia que você vai estar sozinho, e às vezes nem alguém vai ter lá para perto de você. Tem dia que vai ser assim. Então, a jornada que o Cristo cumpriu é a mesma jornada espiritual que nós cumpriremos. Os inimigos que Cristo enfrentou serão os mesmos inimigos que nós enfrentaremos. Ele chega a dizer em alguns dos evangelhos, se chamaram Beelzebul, né, a mim, muito mais vocês. Então, assim, irmãos, todo mundo que carrega a revelação, que carrega a verdade, vai ser acusado de você é um endemoniado, você é isso, você é aquilo, você tem problema, não sei o quê. Por quê? Eles acusam do que eles são. Nós não trazemos palavras de acusação, nós trazemos libertação. Quem acusa é o diabo. Toda acusação, irmãos, ela é capirótica. Mas não é verdade? Toda acusação, ela é capirótica. Nós não acusamos pessoas, nós julgamos ações. Se você pega uma pessoa e fala, você é uma mentirosa, você é uma hipócrita, você é isso, você está definindo a natureza dela. Se você fala, você age como um mentiroso, você age como um hipócrita, você está julgando a ação dela. O juízo vem na medida do meu juízo. A pessoa errou com você, por exemplo, você agiu como um ladrão, você agiu como um traidor. Qual que é a sua? Se você definir a natureza, você vai sempre receber aquilo dessa pessoa, porque na tua mente você criou ela assim, você estereotipou ela e agora ela só pode te dar isso, porque dentro do teu mundo, que é o teu sistema de pensamento, ela vai te devolver como você vê ela.
Então, se você julga uma pessoa de mentirosa, ela vai falar a verdade para todo mundo, não é para você, vai vir mentira. Se você julga uma pessoa grossa, por exemplo, todo mundo ela vai tratar bem, mas você vai ver dela a grosseria. Já perceberam isso? Tem gente que parece que só é alguma coisa com a gente? Quem já percebeu isso? Sabe por quê? Porque aqui ó, mostra aqui é um segredo para vocês, ó. Quando Jesus fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque a medida que usardes para medir, vos medirão também, está falando desse princípio. Você gera a pessoa na tua vida na medida de juízo que você exerce. Então, qual que é o julgado? Você julgou a pessoa isso, ela vai te devolver isso, porque é o julgamento que você deu. Você é mentiroso. Então, na tua vida vai ter sempre mentira daquela pessoa. Ah, você é um ladrão. Na tua vida vai ter sempre roubo daquela pessoa. Porque você já julgou. Aí ele fala, tira a trave do teu olho, que você vai poder tirar a trave do olho do teu irmão. Qual é a trave? É aquela que eu sentencio a pessoa e em vez de sentenciar o fruto, ou o resultado externo. Você pode ver que Jesus, naquele mesmo contexto, ele vai falar assim, ó, pelos seus frutos o conhecereis. Não pode árvore boa dar fruto mau, nem árvore má dar fruto bom. Ele vai falar da mesma coisa. Porque senão, não julgueis, não julgueis. Bom, se é não julgar, por que Jesus mandou separar a árvore pelo fruto? Como é que você vai saber que fruto que é se você não julgar a árvore? Só que entenda, a gente pode julgar para discernir, não para sentenciar. Quem sabe ou não sabe é o Senhor. Quem levantar a mão pode falar. Deviam ter levantado a mão e pode falar. Não é coisa simples, é que o contrário também é válido. Às vezes todo mundo vê uma pessoa de forma negativa e você vê ela de maneira positiva. Então vale muito o que está no seu coração. E quem julga é o trono do coração. Então ele sai pela razão, mas é a pureza de coração que determina o julgamento. Então, essa coisa da espada que separa a junta da medula é muito pertinente, né, nesse conhecimento, porque você não vai ser ingênuo, obviamente, mas não precisa ter essa mão pesada, porque se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar ninguém, né? Então, eu acho que é ver sempre com bons olhos. E entenda, viu, irmãos? Antes de abrir para o Claudete, a maioria dos nossos irmãos não tem esse nível de maturidade. Então, se você cometer um erro, você pode esperar que você vai ser massacrado. Tipo assim, o que você era vai ser apagado e eles vão ficar com o teu erro. Por quê? Porque não tem maturidade para isso. E não é culpa deles, eles ainda são pequenos. É como se você esperasse de uma criança de 2 anos que ela soubesse administrar uma empresa multinacional. Não dá para ela. Então, se você não tem essa maturidade, você vai estar sempre dando uma devolutiva de grandeza que aquela pessoa não tem. Então, o nosso desafio, irmãos, é essa envergadura, é você saber flexibilizar sem transgredir. Aí você fala, como assim flexibilizar sem transgredir? A pessoa não compreende. Se você não amar e descer para o nível dela como Cristo fez, você nunca vai trazer ela de volta. Ele desceu para trazer o inacessível. A gente não ia conseguir subir sozinho. Então, se ninguém descer para você, nunca você vai acessar. Alguém tem que descer. Entendemos, a gente não é o bonitinho de Jesus não, viu? A gente é difícil. A gente é difícil. Quanto mais a gente sabe, mais difícil a gente é. Então, não tem aqui o bonitinho de Jesus, não. Eu não erro, né? Coitado. Coitado, né? Enfim. Então, entenda que Deus trabalha com renovação de tempo. E quando você vem para o calendário, essa percepção traz para você acessos que a não compreensão não traz. Aí você entende pessoas com 30, 40 anos de igreja que a vida nunca mudou. Às vezes nem nasceu de novo. Faz tudo certinho e a vida é a mesma coisa, fala as mesmas coisas, ela não muda nem o assunto dela. Ela só sabe aquilo. Por quê? Porque ela, às vezes, acostumou a viver num clube social chamado igreja, mas não nasceu de novo e ninguém nunca disse para ela que ela tinha que nascer. Aí, com 40 anos de igreja, provavelmente já nem nasce mais. Acostumou com aquilo, acho que é assim. Diga, Claudete. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. É muito interessante o que você falou, fez lembrar, né, de Salmos 18, né? Posso ler? Pode. Deixa. Vou ler o 20, Salmo 18, 20. Retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade.
Daí retribuir-me o Senhor, segundo minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno se mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Olha que interessante Eu isso. estava procurando esse salmo esses dias, Claudete. É 18, né? 18, eu li a partir do 20. Eu amo Legal. esses salmos e eu guardei ele no coração, essa palavra, porque é conforme você disse mesmo, conforme a gente age, é retribuído com o Senhor da mesma forma. E isso é uma lei, isso não depende de você esperar nada em troca. Isso é assim. Então, é que nem eu converso. Irmãos, quando você aplica o mandamento, isso aqui é mecânica. Você fez, a resposta vem. Não é uma coisa que Deus faz assim. Não, você fez, aquilo vem. Então, é por esse caminho. Diga, Júlia. Se é uma lei mecânica, então, tipo, independente do que você vai acontecer, como é que a gente faz para se resguardar quando alguém nos julgar e a gente não ser igual àquilo que ele está nos falando? Aí é segurança de identidade. Então, Tá. tipo assim, naquele sentido, o julgamento da pessoa não define você para você, define você para ela. Ela vai extrair de você o que ela disse que você é, não porque você é de fato, mas porque, de alguma forma, tudo que você quiser, ela forjou um sistema de entendimento que ela vai sempre procurar aquilo que ela te definiu. Então, tipo assim, ela vai dar um jeito de ver em você a mesma coisa que ela já decidiu que você é. Não, eu entendi, mas não é essa a pergunta. A pergunta é, a pessoa vai ter o julgamento dela, e aí você acaba se adaptando. Você falou o contrário, né? Se a gente julgar, a pessoa se adapta e começa a dar aquilo que a gente julgou. Se a pessoa nos julgar, a gente não vai dar aquilo por causa da nossa identidade que a gente tem bem forjada, porque pelo que eu entendi, isso é uma regra divina, assim, uma lei, então independente de você ter identidade ou não forjada, pode ser que você acaba caindo nisso. Tem que ter alguma coisa além dessa lei para que a gente possa basear, que no caso é o Cristo. É isso? Então a gente tem que ficar o tempo todo bem firme em Cristo para nada disso acontecer? Tem alguma outra... Ó, Ju, faz alguma outra coisa além disso? Você entendeu a minha pergunta? Não fez sentido nenhum que eu tô te falando. Mais ou menos. Tenta reformular ela para ver se eu entendi direito. É porque você falou assim para mim, Júlia, se você me der A, você vai receber B. Então, assim, Júlia, se você julgar, você me julgar, se falar, eu sou isso, você vai receber isso de mim. E aí, o que eu estou falando? Como é que eu faço para eu não cair nisso quando eu for julgada? Você falou, segurança de identidade, mas você acabou de me falar que é uma regra. Então, é uma lei. Independente de você ter segurança ou não, isso vai acontecer. E aí, o que está acima da lei é o Cristo. Então, a gente tem que se basear em Cristo para não cair nessa lei? É isso? Ah, tá. Fez Mas você está sentido falando, agora? então, daquilo que você projeta sobre a pessoa, e não do que ela projeta sobre você, é isso? Não. Eu estou falando como que eu não vou cair nessa lei. Porque se alguém projetar sobre mim, pode ser que eu acabe... Por exemplo, se você chegar em mim, Júlia, você é uma ladra. Então você tá jogando um jogo sobre mim, um julgamento, beleza? E aí o que você falou? Ju, ó, se você fizer isso com o outro vai sempre se portar como um ladrão perto de você, beleza? Se você está julgando esse julgamento sobre mim, eu tenho uma brecha de poder começar a me portar como ladra, porque você jogou esse julgamento. E aí o que eu estou perguntando, como eu faço para me proteger disso? Porque se é uma lei, uma regra, isso vai acontecer, entende? Entendi. Não, nesse caso, aí é o seguinte, não, entendi, agora ficou clara a pergunta. Tipo assim, como que você não vai entrar nessa que a pessoa tá te abrindo e se tornar aquilo pelo que ela falou? Não é o que você tá falando? Isso, porque você falou da identidade, mas, Sim, assim, se é uma lei, tá acima de você ter uma firmeza de identidade, não faz sentido. sim, mas o ponto, por exemplo, aqui é uma boa pergunta. Quando uma pessoa te sentencia, ela não julga você a partir do Senhor, ela julga você a partir dela. Então, o que acontece? Como você carrega a justiça de Cristo e tem a segurança da tua identidade, aquilo não se aplica a você a título de definir você nem para ela e nem para os outros. Só que ela não consegue e nem conseguirá te ver diferente enquanto ela não mudar. Então não é sobre proteger você, é sobre proteger ela. Como que você pode se posicionar? É devolvendo sempre em amor e não discutindo certas coisas que vão para esse campo de definição dela. Então, por exemplo, você é isso. E você sempre com as suas ações, não com as suas palavras, você demonstra o contrário. Uma hora Deus desarma o diabo. Porque o que vence essas guerras... Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, vou dar um texto bíblico para você entender aqui, ó. Primeira carta de Pedro, irmãos. Aqui, ó. O Senhor me deu um texto bíblico aqui, ó. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Isso aqui vai destrinchar isso aqui agora, ó. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Lá, a partir do versículo 18, ó. Servos,
Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só isso aqui. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ofendido, não revidava com traje, ou seja, não ofendia. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, olha só que tremendo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, ou as nossas ofensas, como você quiser colocar, para que nós, mortos para os pecados ou para as ofensas, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Então, olha que forte que é isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: cada vez que alguém te ofende ou age com essa postura, mesmo que a pessoa seja perversa, como diz o texto aqui, ela quer de fato o seu mal, te deseja o mal e sentencia você. Se aquilo te machuca, mas você entrega esse julgamento a Deus, do jeito que ele está falando, você não vai revidar para ela com ameaça. Mas você é isso. A pessoa fala, você é lada, mas você é isso, isso, isso. Pronto, aí você já matou o negócio, já não vai funcionar ali. Mas se você aguenta, se você suporta, se você desenvolve isso entregando para o Senhor, a palavra vai dizer que pelas suas chagas somos sarados. Ou seja, do mesmo modo que você é ferido e não devolve na mesma medida, a pessoa vai ser curada aos pouquinhos. Daqui a pouco, ela começa a receber esse antídoto e não sabe, fala, nossa, antes eu te vi assim, mas agora eu já vi que você não é assim. Nossa, que tremendo, viu? Isso aqui é tremendo, tremendo, tremendo. A maioria de nós quer meter os 5 ministérios na cara da pessoa, né? A pessoa fala, você já quer, vem aqui que eu vou te ensinar os 5 ministérios. Aí você abre aqui, ó, né? O apóstolo, o profeta, pastor, evangelista e o mestre. Bum, na cara dela assim, já quer fazer assim. Tem gente que já é assim, né, irmãos? É 5 ministérios na cara na hora. Não precisa disso. Quando você pega esse truque, essa sabedoria, porque isso aqui é sabedoria, porque olha como é que ele conclui o texto, ó. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, ou seja, carregando a sua própria cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O próprio Deus vai cuidar de você por dentro. O próprio Cristo vai cuidar das suas emoções, porque você entregou para ele. Falou assim, ó, você ouviu isso, o Senhor sabe, foi o Senhor que me chamou. O Senhor não me definiu assim. Então, entregue nas tuas mãos e que o Senhor julgue corretamente. Compreende, irmãos, o que eu estou falando? Aí você sobe o nível da justiça, porque Deus pode definir o que é e o que não é. Glória a Deus. Podemos seguir? Então, vamos lá. Aí o texto fala para nós assim, ó, Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2. Aqui inaugura-se o calendário bíblico, no primeiro dia do mês, exatamente na estação da primavera espiritual. Bora seguir aqui, ó. Cadê o negócio? Venha. Então, aqui nós temos 2 calendários, irmãos. Existem 2 calendários observados pela nação de Israel, o civil e o espiritual. E acredite a diferença entre eles. O primeiro engloba algumas datas por parte da tradição hebraica, contado, né, a partir de Tishrei, que é o primeiro dia do 7º mês, e a tradição rabínica crê que Adão foi criado neste período, e celebra o aniversário da criação. Já o calendário espiritual inicia-se 6 meses antes, em Nissan, conforme o Senhor estipulou em Êxodo 12, 1 e 2. Profeticamente, Rosh Hashanah, né, que é o ano novo do calendário civil, está atrasado em 6 meses ao calendário espiritual, o que nos permite desfrutar antecipadamente de todas as frequências de bênçãos e de potências que são liberadas antes que aqueles que seguem o civil recebam. Aqui não está recebam, mas é isso aí. Então, irmãos, aqui nós vamos entrar agora na questão de portais. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui aberta, né? Pode falar, Júlio. Olívio, você levantou a mão ou não? Cri. Cri. Tá bom, então. Acho que não, né? Quem cala consente que não. Enfim, só falando pra Perla. Perla, esse negócio aí, por exemplo, agora a gente tá no mês de Shevá. A gente teve o Tevet, que é quando a gente limpa tudo, e o Shevá é quando a gente recebe a unção do Cristo.
Como que você vai entender do Shevá? Por exemplo, o que eu estou sentindo, não sei se o pessoal está sentindo desse jeito. O tempo todo eu tô chorando, mas chorando de quebrantamento. Então, assim, você recebe a unção do quebrantamento de você entender que você é indigno, que você não merece aquilo. Então, às vezes eu tô dirigindo, começo a ouvir o louvor e falo, meu Deus, o que é isso, gente, que eu não sou digna. O tempo todo, eu nem tô de TPM, mulher. Então, assim, quando você começa a viver o calendário que Deus nos passou, a gente começa o nosso espírito a andar conforme o calendário que ele passou. E aí, cada mês que ele vai passando, a gente vai sentindo. Então, o mês de Shevá, o esperado é que a gente sinta isso, tá? Próximo mês eu não faço ideia, mas aí toda vez que tem algum preparo de mês, ele dá aula pra gente, tá? Então é bem legal de você saber do que tá acontecendo para você poder viver espiritualmente isso, tá? Só complementando para ela. Legal, e que nem a Claudete falando, né? Eu senti muita alegria. Isso é interessante, irmãos, porque cada pessoa está num processo. Então, quando você vê, uns podem estar passando umas coisas e outros outras, porque cada um já galgou alguns degraus e Deus tem processo de renovação. Esse é um período de receber a seiva. Né? Quais são as duas bênçãos de Acer que desce sobre esse momento? Primeiro, é sobre comer as delícias reais. Esse é um tempo especial para você se alimentar, para você celebrar o Senhor. Deus tem milagres e provisões, assim, sobrenaturais para a tua vida. Sabe, em vários níveis. Então, tem coisas que acontecem quando a gente está alinhado com esse circuito. E tem outra coisa, a palavra fala, ele banhará os seus pés em azeite. Então, banhará os pés em azeite fala de unção, fala de vida, fala de vigor, fala de Deus alinhar o teu caminho e estabelecer as coisas nele. Então, isso é muito legal, porque a forma como a gente caminha define o nosso futuro. E esse é um período, né, de preparação para o mês seguinte. O mês seguinte é um mês de reversão de decretos. Nós vamos ter Purim no mês que vem. A festa de Purim, ela não é uma festa que Deus estabeleceu, mas é uma festa tradicional da cultura hebraica, que é lembrada nas escrituras, quando Esther, né, deu vitória lá junto com Mordecai contra Amã. Então, assim, no mês que vem eu vou falar mais sobre isso, tá? Não vem ao caso. Mas o que a gente tem que entender é que Deus está trabalhando em níveis conosco. E esse conhecimento, ele não é dado a todos. Deus tem um povo. A palavra fala, irmãos, que são poucos os que serão salvos, embora a vontade de Deus é que sejam todos salvos naquele dia. A palavra diz que a porta é estreita e o caminho é estreito. Então, não é todo mundo que passa, não. Sabe? Então, a coisa, ela é um pouco mais apertada do que parece. Por outro lado, nós, irmãos, somos privilegiados, estávamos ouvindo coisas que nos aproximam do Senhor. Agora, olha só, portais. Quando eu falo portais, né, nós já falamos aqui, eu quero ouvir aí duas pessoas. Quero ouvir, em poucas palavras, tá? Quero ouvir o Mateus, quero ouvir a Pélia e quero ouvir a Maria, que está embaixo aqui. Começar pela Maria. E aí, Maria? Shabbat shalom, irmã. Oi, Oi! Shabbat Shalom, galerinha. E aí, Maria, você tá bem, irmã? Os vivos sempre aparecem, né? Tô bem. Graças a Deus, né, mas se fosse os mortos, já ia ter que expulsar daqui, em nome de Jesus. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você que já está comigo aqui há algum tempo, em poucas palavras, o que é ou o que são portais? E aí, o que são portais? Bom, o portal não é para receber bênção, não? Sim. Então, quando eu vejo vocês falando, não sei o que portal, eu já penso em bênção, eu já penso em comunhão. Mas tá certo, suas palavras, é isso mesmo, serve para isso. Obrigado pela sua participação aí. Pera, quando você escuta portal, o que remete para você? Então, portais. Remete para mim acessos, né? Liberação. Acesso. É o que vem assim logo em mente. Perfeito. É poucas palavras, perfeito, gente. Tá só aumentando o significado da coisa. Mateus, você, o que é ou o que são portais? Portais são acessos em determinados ciclos ou tempos que liga céu e terra, em que a gente está mais perto para certos processos espirituais, seja para receber, seja um decreto. Então, são acessos de tempos em tempos.
Gente, legal. Todo mundo falou certo aqui. Nem me liguei que eu tinha colocado o negócio aqui, né? Alguém pôde pegar uma colinha aqui na tela, mas não tem problema. Independente de tudo, tá certo. Portal de bênção, de conexão, acesso. Mas vamos ler aqui, depois eu vou explicar algo. Ó. Portais têm várias funções. Transicionar de um lugar para outro, né? Seja natural ou espiritual. Um lugar natural, irmãos, é um ambiente, tá? Uma geografia. Um lugar espiritual é uma dimensão. Então, por exemplo, dentro da sala da tua casa é um lugar, mas na sala da tua casa existe uma dimensão que são lugares espirituais que outros seres podem estar no lugar que você, mas você não vê e não tem contato com eles. Então, a gente pode estar num lugar que existe vários lugares dentro daquele mesmo lugar. E isso é dimensão. Tá? Só para você entender. Por isso que a gente não vê os anjos, não vê os capirotos, alguns vê, né? Mas entenda de uma forma geral que eles estão em outras dimensões. O que são outras dimensões? São outros níveis de frequência, energia e vibração. Então, eles vibram diferente, a gente não consegue captar com muita clareza o ambiente deles, nem eles. Aí, outro ponto sobre portais. Reconectar e desconectar. Acesso ou liberações. Permitir ações do reino de Deus ou do reino das trevas. Ou seja, portais são acessos que conectam muitas coisas, inclusive mundos. Por exemplo, como o espiritual pode receber autorização para se mover na nossa dimensão material. Aí eu coloquei ali, nascendo de uma mulher. A mulher, irmãos, ela é um portal espiritual. Eu já falei isso algumas vezes para alguns irmãos, mas todo mundo aqui sabia disso? Que a mulher era um portal espiritual? Vou contar para vocês aqui, para vocês entenderem. O que forma, né, um homem e uma mulher, assim, basicamente? São duas células. O espermatozoide e um óvulo. Vamos ser bem simples aqui. Esses dois, eles se fundem e aonde eles vão desenvolver? Dentro vem de uma mulher. A olho nu, alguém consegue ver uma célula? Claro que não. Então, olha que interessante. O que é aquela unidade de células lá? É um ser espiritual que está para vir para essa dimensão. Então, no ventre da mulher, ele começa a crescer, a se nutrir, a se preparar, e 9 meses depois, ela vai parir. Ou seja, ela vai dar à luz. Olha que coisa interessante. Quando Deus foi criar as coisas, o que ele disse? Disse, Deus, haja luz. Então, olha que coisa legal. A mulher, irmãos, ela é o portal de acesso do espiritual para o natural. É pela mulher que uma vida nasce. Pelo menos colocando naturalmente, né? Porque hoje estão enfeitando o pavão, entrando um monte de coisa, mas esquece isso aí. Tudo que é natural, Deus criou. Então, a mulher, ela é um portal. Por isso que Jesus, para vir resolver o nosso problema, ele teve que nascer de mulher. Ele tinha semente divina para não ter pecado, e ele foi inserido na mulher. Porque para ter legitimidade nessa dimensão nossa, irmãos, precisa nascer em matéria. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, só quem nasce da carne pode ter condição de se movimentar aqui de modo legítimo. Quem não tem corpo, não pode. Não é autorizado. Aí o que acontece? Aí você entende a questão dos demônios, eles têm que tentar você. Eles não podem fazer algo, mas eles podem tentar você, manipular você a fazer. Uma vez que você faz, você autorizou eles. E aí eles podem executar coisa, porque a acusação é em cima do teu ato. A terra foi dada a você e você entregou para ele. Aí você entende Satanás falar para Jesus também o seguinte, ó, todos os reinos do mundo te darei se prostrado e me adorares, porque me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Quem que entregou? Eu, você, a Júlia, a Maria, a Claudete, todo mundo entregou aí. Justamente, não é legítimo, mas é legal. Entendeu? Então, legal no sentido não de divertido, né, mas de jurídico. Então, o que a gente tem que entender aqui? É que a forma como Deus trabalha, e o diabo também, irmãos, é por jurisdição. Então, não adianta eu ficar clamando a Deus por bênção sem jurisdição. É pela graça, sim, mas não passa fora da jurisdição. Então, se eu não tenho um mandamento cumprido, que Deus espera que eu pratique para que aquilo me seja entregue, pode chorar, pode jejuar, pode fazer campanha no monte, pode mudar de igreja, pode mudar de líder. Se você não fizer o que tem que ser feito, não vai descer.
Então, tem guerras que você vai vencer no jejum, na oração de madrugada, na renúncia, na libertação, nas entregas, nos sacrifícios, nas ofertas. Cada guerra tem a sua arma e a gente tem que saber como guerrear. Não adianta usar uma arma certa na batalha errada. Fala, Jean. Na verdade, era uma dúvida dentro desse assunto que você está trazendo, que eu, inclusive, tenho orado a Deus para tentar entender e mergulhar nas escrituras para encontrar. Levando em consideração que nós, fazendo aqui uma analogia, nós estamos diante de um tribunal e existem diversas coisas escritas a nosso respeito que desfavorecem, são legalidades, são decretos, são atos pecaminosos nossos e dos nossos familiares. Como que a gente consegue, diante do céu, ter clareza do que existe contra nós no céu? Eu vou chegar diante do juiz e o juiz falar, tem uma coisa que, uma sentença sendo aplicada na minha vida, eu vou diante do tribunal e falo, eu quero saber o porquê que essa sentença está sendo aplicada e o que eu posso fazer para reparar isso. Existe um caminho para que a gente tenha essa clareza? Cara, essa é uma boa pergunta. Existe e, assim, o Tribunal Superior, assim, o STF do céu, o Supremo, né, seria você perguntar ao Senhor, onde está o meu erro. Mas, assim, há indicadores que você pode balizar. Por exemplo, eu ensino batalha espiritual através das finanças. Eu entendi no Senhor por revelação que dízimo, ele é linha de corte de bênção e maldição. Ou seja, existe bênção que ela fica depois do dízimo e existe maldição que fica antes dele. Aí você fala, Tony, me mostra isso na Bíblia. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Isso aqui é a título pedagógico, tá? Só para vocês entenderem aqui, só para dar um exemplo. Quando você vem aqui, ó, Malaquias capítulo 3, olha o que Deus fala a partir do verso 7, ó. Vou ler o 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, né, e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, todavia, vós me dizeis, em que te havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Então, para aqui. O que Deus está falando aqui? Ó, é o seguinte, a nação toda me rouba desde o dia dos seus pais. Faz tempo que vocês estão me roubando. Aí, Deus mesmo faz o diálogo como se ele conversasse com ele mesmo. Mas vós dizeis, né, em que roubamos? Deus não está falando com a pessoa, Deus está pensando dentro dele. Mas vocês dizem, não sei o quê, porque Deus não está no diálogo, ele está pensando e a gente está vendo o pensamento de Deus aqui. Aí a palavra fala, em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Aí ele fala, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, olha que interessante. Dízimo e oferta não tem relação com dinheiro. Quando você vai estudar o livro de Malaquias, você vai ver que Deus está falando de honra. Olha só, Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Então, Deus está falando de honra desde o começo do assunto. E aí ele vai entrar no assunto de finanças, ele vai falar das ofertas, se você for ler depois aqui, ele vai falar da qualidade sacerdotal, ele vai falar do casamento, e ele vai falar de dízimos lá na frente. Então, o que Deus está falando aqui em Malaquias 3? Ele já está indo para a conclusão do livro. Então, ó, vocês me roubam. Então, como que vocês me roubam? Vocês me roubam na honra, porque não entrega dízimo nem oferta. Então, o que eu entendi nisso? Que é aqui que faz a separação entre o cara que está debaixo de maldição e o cara que vai entrar debaixo da bênção. Porque Deus, ele não fez a menção, por exemplo, do casamento aqui, nesse contexto, embora ele está embutido no contexto. Então, aqui ele foi específico, dízimo e ofertas. Por que ofertas? Porque tem votos, tem caridade, tem oferta de justiça, tem oferta de Rosh Kodesh, tem oferta de portal, tem muitas ofertas. Então, ofertas está no plural. E dízimos também, porque existe mais de um dízimo, mas eu não vou entrar nisso hoje, porque não é o nosso assunto. Então, olha que interessante. Com maldição sois amaldiçoados vós, a nação toda, porque a mim me roubais. Aí o que ele fala? Para você resolver, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, olha que coisa interessante. Onde começa a inserção das bênçãos na minha vida? Quando eu me arrependo de boca, quem confessa o seu pecado e o deixa alcança misericórdia, quando eu me posiciono no meu altar financeiro. É por isso que não basta eu só me arrepender de boca sem devolver meu dízimo.
eu preciso retornar de boca e de altar financeiro. Aí Deus começa o alinhamento que eu preciso. Porque Jesus daqui, ele vai falar o seguinte, lá em Mateus, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você confessa uma coisa, o ato, você confessa o outro, você entrega para o outro Deus, vou colocar assim, né, que é Mamon, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então, se você não entrega para Deus, você está entregando para o diabo. Então, toda pessoa, a gente que vai ser líder um dia, é o seguinte, você se arrependeu, então a pessoa, o mais cedo possível, ela tem que trazer o dízimo dela junto. Cada vez que ela transgrediu, que ela mudou de ideia, não, agora eu vou andar com Deus, estou me reconciliando, ela tem que trazer o dízimo. A palavra hebraica aqui, para tornar-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, é chuv. Chuv é a mesma palavra usada para arrependimento. Então, você tem que tornar a sua vida, o seu coração e as suas finanças. Então, nesse sentido, aí eu precisaria ampliar o estudo. Aí depois você tinha que ir lá para Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que Deus, ele começa a falar das maldições em cima disso. Entendeu? Então, assim, a primeira reconexão com Deus tá na questão do dízimo, e esse é um exemplo, tá? Mas aí depois, se é algo mais específico, pô, tô dando dízimo, tô dando primícia, minha vida tá sendo atacada. O que tá acontecendo? O Senhor me mostra. Porque por meio do dízimo, você pode pedir pro Senhor o quê? Ele fala assim, ó, fazei prova de mim. Que eu vou abrir a janela do céu. O que é isso? Eu vou te mostrar onde está o problema. O que é janela? É você enxergar por trás de uma parede. Porta é você atravessar e sair do lugar. Mas janela é você ver por trás da parede. Senhor, onde é que está o erro? Então fala, Senhor, eu sou dizimista na tua presença. Isso aqui é chave espiritual, viu? Sou dizimista diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me mostre qual é a área de transgressão que eu estou hoje mais urgentemente precisando corrigir. E se o diabo está me acusando de algo, eu peço que o Senhor me mostre. A tua palavra diz para eu te provar. Eu quero te provar. Onde é que está o problema? E Deus vai te mostrar. Porque aqui ele manda provar, provai-me nisso. E aí ele fala que vai abrir a janela dos céus e ainda derramar a bênção, ou seja, ele vai te ajudar a corrigir e te dar o que está por trás da tua obediência. Pode falar, Pela. Então, eu tenho duas perguntas. Você falou aí que existem coisas que você vai subir monte, você vai fazer várias coisas e você não vai conseguir obter a resposta. Aí eu gostaria de saber como é que eu vou identificar a arma certa para cada luta, ou seja, para cada guerra, eu vou identificar qual é essa arma, como é que eu devo agir para enfrentar. Porque realmente, às vezes, a gente enfrenta algumas lutas, algumas guerras que a gente sobe monte e faz campanha e parece que nada destrava, parece que está travado e continua travado. Então, aí entra nesse mesmo contexto, porque o nosso desafio é sair de uma mente religiosa e adentrar numa mente espiritual. Porque o que é a mente religiosa? É a gente achar que tudo vence da mesma forma. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração é um monte quando muda. E não é assim. Tem coisa que você vai ter que fazer oferta de sacrifício, tem coisa que você vai ter que descobrir qual que é o pecado da tua geração. O que seus pais fizeram que está dando direito legal para o diabo fazer? Vai ter que derrubar o altar. E para isso, você vai precisar de alguém te ajudar. Por isso que ninguém faz nada sozinho. A palavra fala, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa de ajuda. Ninguém tem tudo. Tem coisas que eu posso ajudar, tem coisas que eu falo, ó, procuro fulano. Ninguém tem tudo. Por isso que eu também sou contra a centralização. Tipo, você está comigo, é só comigo. Não. Onde tiver gente que serve para o teu propósito, você vai, você busca, e a pessoa vai te trazer algo. Então, não é, você é só meu filho, você só pode se relacionar comigo, só pode... Não. Pode falar, Perla. Outra pergunta. A palavra fala que quando a gente se casa, se torna uma só carne, né? No caso, marido e cônjuge. Como é que... Eu quero saber se tem, assim, julgos, um exemplo, um casal. Se existem julgos do marido que recai sobre esposa e filhos. Às vezes, assim, no sentido de guerras que a gente enfrenta e às vezes a gente olha assim, não, poxa, mas tá tudo certinho. E você percebe que existem algumas brechas naquela outra pessoa. Às vezes, ou é cristão, mas não segue tão certinho, não vive de acordo e acaba recaindo sobre filhos e sobre esposa ou vice-versa. Sim. Por isso que você tem que escolher bem o seu parceiro, sua parceira. E uma vez que entrou, não fica insolúvel, mas dá mais trabalho de remediar. Que eu costumo dizer o seguinte, eu falo, ó, escolhe bem, ora o que você aguenta, faz os testes,
pensa bem que uma vez que você casou, se você quer andar com Deus mesmo, você vai ter que se virar lá dentro. Sim. Sabe? É lógico. Tem agressão, a ameaça à integridade física, risco de vida, aí sai fora. Mas não sei o que o fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Você escolheu. Então, assim, tem que assumir responsabilidade, mas tem vários pormenores aí, só que não é o assunto de hoje. Tá? Mas, basicamente falando, sim, tem que buscar no Senhor, buscar orientação e procurar pessoas que também possam ajudar. Mas a maioria das vezes nem vai estar tão nítido assim. Vai ter, mas é o Senhor com a gente mesmo. Júlia, levantou a mão, pode falar. Sim, tu falou que fêmea é portal. E aí, se, por exemplo, o filho nascer de uma fornicação, tipo, ou de um adultério, o que isso cai de peso para essa criança? Ele é Ou como bastardo. Não, Ele é mas assim, bastardo. espiritualmente falando, o que ele vai enfrentar, o que vai ter, é isso de ser bastardo? Eu Bastardia. nunca ouvi falar disso. A bastardia, ela é uma espécie de orfandade. Então, tipo assim, ele vai nascer uma criança perseguida, ele vai nascer uma criança que está muito mais sujeita a problemas e maldições do que uma criança que nasce debaixo da bênção de Deus. E aí, como que resolve isso? Aí tem o resgate da primogenitura, que é uma outra oferta que se faz para poder resgatar a primogenitura dela e restabelecer ela para um negócio, uma posição espiritual. Existe aí, esse assunto está lá em Êxodo capítulo 3, tá? Se quiser conhecer. Tá. Mas tem Não, é jeito de só resolver. fica de curiosidade, valeu. Gente, então bora seguir aqui, ó. A mulher, ela é um portal, que nós estamos dizendo aqui, né? Ó, vou ler o último verso de novo. Ou seja, portais são acessos que conectam muitas coisas, inclusive mundos. Por exemplo, como um espiritual, né, um ser espiritual, pode receber autorização para se mover nesta nossa dimensão material? Nascendo de uma mulher. Aí você vai entender a questão como é que fala? Dos néfrins. Quem já ouviu falar sobre isso? Néfrins, essas criaturas todas. Você sabe que eles são, hoje, né, espíritos imundos. Por quê? Porque eles nasceram aqui, né, fruto de relacionamento entre anjos e seres humanos, só que eles não tinham autorização para ter um corpo para eles. Eles entraram por um caminho que Deus não permitiu. Então, eles viraram espíritos imundos, eles ficam procurando lugar para ficar. Então, vira e mexe, eles querem possuir alguém. Então, espírito imundo não é demônio. Eles ficam vagando aqui, até Jesus vir sentenciar eles. Porque não foi dado a eles a autorização de ficar aqui. Então, quando você vê alma penada, essas coisas, tudo essas capirotaiadas toda aí que não devia estar aqui, veio. Aí, por isso que vocês vão ver que agora a galera está querendo fazer corpo de máquina, para dar legalidade, alguma coisa, para essas entidades poderem possuí-los. Mas é assunto para outra hora. Vamos lá, gente, portais, ó. Voltando a falar de tempo, cada instante existe um momento específico. A cada instante existe um momento específico, onde um portal se abre para determinada ação. Faz-se necessário recordar os ciclos dos setênios proféticos, nós já falamos disso no começo das aulas, que não se encerram na 7ª fase, que é a fase do Zaim, o ministro hebraico aqui, que trabalha com horas, dias, enfim, semanas. Mas ao romper para uma nova etapa de um portal intermediário, que é o Hetz. O que é isso? Existem ciclos de 7, que você vai dando voltas, voltas, voltas. Quando chega no 8º portal, que é o Hetz, a sua espiral expande. A nossa vida, ela não é reta, ela é espiral. Então, você começa a fazer assim, se você rompe o ciclo e você vence o que Deus quer, a sua espiral dilata. Aí cresce. Você venceu o que Deus pediu, sua espiral dilata. E assim vai indo, você vai expandindo o teu espírito. Funciona assim a vida com Deus. Ela não é reta, como a mentalidade grega ensina. É uma linha reta aqui, é começo e fim. Deus tem novas coisas, então é cíclica. Deus começou criando céus e terra, Deus termina criando novos céus e nova terra. Dentro desse padrão master, tudo está se renovando ciclicamente. Então vamos lá, ó. Ponto 3 do slide aí, ó. O Hetz é o portal que liga os ciclos, preservando os frutos conquistados e não permitindo que o tempo seja roubado. Ou seja, tudo que você se dedicar dentro do circuito de Deus, das festas, do Shabbat, das coisas todas, e você vai vencendo isso, quando você vai para o 8º ano, irmãos, que é o 8º ciclo, vai vir um guardião para proteger tudo que você conquistou. Aí aquele lugar fica estruturado e guardado, aí você começa uma nova etapa, aquilo você não perde mais. Exceto se você entrar no pecado sexual. Que o pecado sexual é o único que autoriza. Imagina o seguinte, você é um líder de exército, você tem ali um reino muito rico, com todo tipo de riqueza que você imaginar, e o exército mais forte possível para defender aquele reino. Quando acontece o pecado sexual, você ainda é rei lá dentro, só que o que acontece? A sua guarda, ela já não te obedece mais. Ela literalmente abre o caminho
e autoriza o diabo a entrar e saquear o que ele quiser da tua vida lá dentro. É por isso que o pecado sexual, depois de um tempo, a pessoa perde dinheiro, a pessoa perde saúde, a pessoa pode pegar doenças, às vezes como câncer, um monte de coisa, enfim, destrói tudo profundamente. Profundamente. Só para entender. Então, esse tipo de conquista que a gente vai evoluindo é muito difícil de chegar onde chegar, mas para perder, assim, ó, 5 minutinhos virou os olhos já era. É o suficiente para nunca mais você pensar em algo igual. Aí nós vamos aqui, ó. O Hertz é o portal que liga os ciclos, né, preservando os frutos conquistados e não permitindo que o tempo seja roubado. Desta forma, todas as vezes que temos um período específico, que não é o Kairos, dentro do tempo eterno, ali se manifesta a unção do ministro Hertz, que possibilita oportunidades específicas dentro daquele período. Então, o próprio ministro, irmãos, ele permite você a ter acesso às oportunidades como uma espécie de restituição. Lembra que Kairos, quando ele passa reto, se você não aproveitar, você está fora, esse ministro vai trazendo de volta aquilo. E aí você passa a ter acesso às coisas que você perdeu. Aí, Tony, me fala isso na Bíblia. Restituirei os anos que o gafanhoto consumiu. Deus vai te devolver o tempo que você perdeu. Então, a ideia de Deus é permitir a você viver coisas que você não pode viver por ignorância, por pecado, por que quer que seja. Mas quando você vai cumprindo os ciclos, Deus vai trazendo de volta, ele vai restaurando, porque agora Cristo Jesus, ele é o Senhor dos céus e da terra. Então ele pode relocar, né, isso para você acessar aí. Aí nós temos aqui agora, né, o quarto ponto aí, ó. Purim é a reversão dos decretos da iniquidade. Então, o que eu estava falando, no mês que vem nós vamos adentrar em Purim. Qual que é a história de Purim? Purim é o período em que havia um rei chamado Assuero, e esse rei, ele tinha o maior reino da sua época. E o que acontece? Ele tinha uma rainha chamada Vasti, que errou cometeu um erro lá, e ele não gostou, e ele falou assim, eu vou escolher outra esposa para mim. Aí, dentre essas moças que foram para a seleção, estava Esther. Esther foi colocada lá no trono, ela subiu, e ela foi colocada lá, e embora aquele livro seja um livro que não fale o nome de Deus, se você for pesquisar, você não vai achar o nome de Deus naquele livro, mas Esther, ela foi levantada por um período. E ele não sabia que Esther era judia. Então, Esther conseguiu reverter um decreto de morte que havia de Amã para com a nação de Israel. Então, Esther venceu aquela guerra. E aí eles celebraram com Purim, que é uma festa de reversão de decretos, porque Amã, que era o inimigo de Mordecai, que era o tio de Esther, ele ficou muito irado porque Mordecai não se prostrou para ele. E ele queria exterminar a nação inteira. E ele fez decretos, ele jogou magia, ele fez um monte de coisa lá, diz o texto, e aí ele achou o decreto, e ele estabeleceu um decreto que vale até hoje, inclusive, contra a nação de Israel. Só que o único período de você reverter decretos irreversíveis é em Purim. Que foi quando Esther conseguiu, dentro daquilo que Deus planejou, reverter isso. Então, no reino espiritual, mesmo os decretos malignos, eles são perpétuos em algumas coisas. Então, Hitler, por exemplo, quando você vai pegar as datas, a questão do Holocausto aconteceu mais ou menos no mesmo período. É interessante, mas quando você vai estudar a história e as coisas, você vai ver os pontos de contato, você fala, cara, esses caras manjam das coisas, eles sabem os portais, eles sabem as lacunas, eles sabem as armas que podem impedi-lo, só que o povo de Deus acha que é jejum, oração e ficar indo para a igreja, dar aleluia e glória e rodar que nem um peão da casa própria. Aí não vence. Então, nós, irmãos, a gente precisa crescer, precisa subir de nível. Sabe, nós temos muito poder, muita autoridade, nós temos muita coisa que Cristo nos deu, mas a gente não sabe usar, porque acha que é do diabo. O diabo só tem uma coisa, irmãos. Mentira. O resto foi tudo Deus que criou. Diga, Pela. Com relação a isso que você acabou de falar sobre decretos, decretos que são lançados, vamos dizer, para as nossas linhas ascendentes, né, antes, como a gente vai identificar esses decretos que foram lançados? Porque às vezes a gente vê casos, tipo, pessoas que casam, tipo, aí casa e separa, casa, separa. Isso já vem de gerações e gerações. Sim. E como a gente consegue identificar esses decretos e como consegue reverter isso? Tem o lado óbvio, que é por observação. Por exemplo, se você olhar na tua família, quantos históricos de divórcio tem? Pega lá dos teus avós, bisavós. Ah, todo mundo divorciou. Batata. Pode ter certeza que tem alguma coisa lá. Ah, vamos lá, falência financeira. Ah, quebrou meu pai,
quebrou meu avô, mas meu tio não. Exemplo. Opa, tem um indicador. Então, o óbvio é a leitura que você faz. Passou disso, aí você tem que orar. Senhor, me mostra se tem alguma coisa. Aí conversando. Pai, como que era a vida do vô, a vida do seu bisavô? O que ele fazia? Quais eram os pecados, as faltas dele, por exemplo? E eles vão te abrir. Te abrindo, você fala, opa, você vai identificando assim. Aí é conversa, é relacionamento. Embora nem toda a família está disposta a abrir certas coisas, mas se você conversar, você consegue identificar. E ora, Senhor, me mostra. Entendeu? Senhor, eu quero ver, quero entender. Então, nesse sentido, é importante esse relacionamento e busca. E no caso, para reverter esses decretos, quando você identifica, como você consegue reverter? Aí depende. Se é pecado, se é uso errado do dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que gasta, vamos supor que os pais, ou as avós dela, fosse uma pessoa que gastou muito dinheiro em prostituição. O cara foi lá, ia para o motel, ia para a zona, ia para um monte de lugar, ficava lá com dinheiro. Então, vamos supor que ele gastou na vida dele 10 mil reais de zona, tá? Juntando a vida aí. Quando ele vier para o Senhor, se ele quiser derrubar esse altar, ele vai ter que fazer uma oferta equivalente, na verdade, um pouquinho maior, para que haja essa quebra, porque o dinheiro é sangue. Então, o dinheiro, ele fica registrado aquilo lá. Então, vira e mexe, aquele altar cobra da pessoa o que ela fazia. Mesmo que ela tenha se arrependido do pecado, ela precisa se reposicionar nesse sentido. Pode falar, Claudete. Tony, em relação a essa pergunta que ela fez, veio uma para mim. Tipo, às vezes, esses altares, eles se intensificam, por exemplo, uma família tem 4 irmãos, ela vai se intensificar em um determinado irmão. Por que que, às vezes, um é uma bênção e o outro é mais intensificado nesses altares? Eu não sei para você, assim, precisar, tipo, dar com precisão, mas eu creio que essa pessoa, ela é marcada. Espiritualmente falando, tem pessoas que nascem com determinadas marcas. Então, vou te dar um exemplo, para você entender. Tem uma aula que ainda não dei para vocês, acho que eu nem falei, chama Etiquetas Espirituais. Quem aqui, principalmente os homens, né, o Jean aqui, o Lívio, o Matheus, vai lembrar disso. Quando você vai para a escola, que já colaram nas suas costas aqui é uma plaquinha com um durex, uma coisa que assim, ó, me chute. Aí a galera começava a te chutar, você nem sabe de onde que vinha o chute, por que o pessoal tá te chutando? Quem já passou por isso? Eu já colaram minhas costas, colaram assim, umas brincadeirinhas assim. O que é isso? No reino espiritual, irmãos, você já viu que tem gente que é a pessoa mais zoada? Tipo assim, quando chega no lugar, todo mundo zoa ela, é só ela. Quando tem uma coisa para dar errado, só na vida daquela pessoa dá errado. É porque ela tem algo na vida dela, que é uma etiqueta, uma marca, que vem só sobre ela. Então, esse é um dos indicadores, tá? O que é na terra é no céu, viu, irmãos? Existe um espelho contrário não, é igual no céu e na terra. Então, muitas pessoas são marcadas. Então, parece que tudo só acontece com elas. E aí ela precisa remover isso. Então, para remover isso, é tudo confissão de pecado, dependendo se tiver que quebrar o altar, se tiver coisa financeira, tiver algumas coisas que tem que... Enfim, tem vários pormenores aí que é muito subjetivo, sabe? E, assim, nem sempre a gente vai conseguir remover todos. Só que quando a gente consegue ir removendo o que a gente sabe, a gente vai diminuindo o sofrimento da nossa vida e diminuindo a carga dos nossos filhos, que vieram a nascer depois de nós. Então, é importante, mas não é decisivo você ficar assim, meu Deus, eu tenho que fazer, meu Deus, ficar atribulado por isso. Porque Deus vai trazer as coisas no devido tempo. Sabe? Então, assim, tem gente que quer resolver tudo para ontem. Não faz isso, senão você vai ficar doidinho. E só mais uma dúvida. Então, essa etiqueta que essa pessoa é marcada, ela pode ser marcada já no ventre? Pode, porque já é antiga, já é da família, já. Entendi. Gente, mais alguma pergunta por enquanto ou podemos seguir aqui? Posso seguir, né? Pode Então, seguir. vamos lá, ó. Aí nós temos aqui, ó, Purim é a reversão de decretos de iniquidade, né, que eu estou falando para vocês aqui. Então, Esther conseguiu um decreto para que Israel pudesse se defender, e Israel foi livre da opressão de Amã. Aí nós temos aqui, Yeshua é a chave do tempo, ou seja, Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, ele é a chave do tempo. Foi ele que veio trazer o ano aceitável do Senhor. Então, quando você vai olhar nos evangelhos, ele fala Isaías 61, né, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer isso.
Então, isso fala de uma restituição temporal, de uma reversão dos desafios que o homem e, né, a mulher, de forma geral, o ser humano, enfrenta. Aí agora o que é interessante? Porém, ao observar uma festa específica, há uma liberação, um portal e uma frequência. Todos alinhados para que possamos obter melhor êxito. Afinal, festas também são espelho da obra da cruz. Então, olha que legal, vou fazer uma associação rápida para vocês aqui, que a gente já está caminhando para o fim da aula. Pêssar, que é o portal de Páscoa, no Antigo Testamento foi a libertação do Egito. No Novo, foi a crucificação do Cordeiro. Então, a Páscoa, no Antigo Israel, é a libertação do Egito. No Novo, é Deus tirando as pessoas do Egito espiritual. Então, antes as pessoas eram presas por fora, hoje as pessoas são presas por dentro. Então, quando ela nasce de novo, a palavra fala, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele mudou a geografia espiritual interior do ser humano. No Antigo Testamento, as festas se cumpriam fora. No Novo, elas também se cumprem dentro. Qual é a segunda festa? Pães Ázimos. A festa de Pães Ázimos, ela acontece junto com a festa de Pêssar. O que a palavra manda no Antigo Testamento? A gente tem que comer 7 dias pães ázimos e tirar o fermento da casa. Quando você começa a comer isso, você está passando por um processo de purificação. Jesus, ele ficou 3 dias morto. E a palavra fala que ele ressuscitou ao 3º dia, ou seja, ali já é a festa de primícias. Então, é um portal depois do outro. Por que primícias? Porque Jesus, ele é o primogênito entre os mortos. Então, as festas vão se cumprindo nele do mesmo modo que foram anunciadas no Antigo Testamento, com um efeito externo. Agora, Jesus, ele tem as festas cumpridas nele, ou seja, dentro dele. Não é que ele finalizou com algo, ele agora permitiu que a justiça que ele alcançou na obediência fosse transferida a nós e Deus tivesse o poder de renovar a consciência e purificar o homem para que ele pudesse viver, para que ele pudesse voltar para a casa do Pai. Tranquilo, Jean? Então, o objetivo do Senhor é que a gente passe a ter essa compreensão para que a gente ande nas suas pegadas, nos seus ciclos. E qual é a próxima festa? Festa de Pentecostes, ou Shavuot. Você vê Jesus sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, a palavra fala que 50 dias depois, o que aconteceu? Pentecostes significa 50º. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram novas línguas. E ali Pedro pregou, e o que aconteceu? Converteu 3.000. Quando você vai puxar o paralelo no Antigo Testamento, o que aconteceu em Pentecostes, lá no Antigo Testamento? O povo recebeu a lei em Êxodo capítulo 20. Então, o que é interessante você olhar? Que lá no Antigo, a lei desceu no mesmo ciclo temporal que desceu o Espírito no Novo. Então, as janelas de tempo, irmãos, elas continuam acontecendo e Deus continua agindo dentro das datas que ele marcou. Compreender esses tempos dá para nós uma vantagem absurda contra o mal. Então, onde eu quero chegar com vocês aqui? É na compreensão da importância de você caminhar nos tempos de Deus. Porque muita gente não vive o que Deus planejou porque não adentrou nessa compreensão. Aí qual é a próxima festa? Jesus cumpriu 4 festas quando ele esteve na terra e até a sua ascensão aos céus. Pêssar, Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes. Faltam 3 festas para que ele cumpra. Yom Teruah, ou festa de trombetas, que é a mesma festa, Yom Kippur e Tabernáculos. Essas 3 festas, elas são festas de outono, ou seja, ele vai voltar nesse período das festas de outono, porque ele ainda não cumpriu essas festas, ele subiu aos céus antes. Então são as festas do juízo. Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus vai voltar, o apóstolo Paulo fala assim que é no dia do tocar da última trombeta. Já leram isso, Tessalonicenses? Quando você vai virar no dia do soar da última trombeta, ouvirá do céu a voz do arcanjo, etc. E virá, enfim, diz lá o texto. Que trombeta é essa? De Yom Teruah. Festa das trombetas. Então, quando tocar nos céus, o portal se abrir, Jesus desce. Aí ele vai se assentar no trono das oliveiras e vai preparar a terra para o juízo que acontece em Yom Kippur, 10 dias depois. O juízo de Yom Kippur, irmãos, que é o grande trono branco. O grande trono branco é quando Deus vier julgar a criação.
E a palavra diz que nós, os que foram salvos, nós julgaremos os demônios. Existe um tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós vamos julgar os demônios. Então vai chegar a hora deles também, eles já sabem disso. Por enquanto é a gente que está aí no desafio. E a festa final, que é a consumação do casamento, que é a festa de tabernáculos, que é quando o novo céu e a nova terra são criados, e a gente vai viver para sempre com o Senhor na terra, viu? Ninguém vai subir para o céu, não, a terra que vai descer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o reino vai descer. Justamente. Então, dentro disso, irmãos, é o que a gente precisa compreender da janela de tempo e como trabalha a conexão entre Jesus e as festas. Então, aqui, alguém levantou a mão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilinho? Estão conseguindo caminhar comigo? Legal. Então, olha só. O último ponto aqui do slide, ó. Obediência traz mérito. O nosso Deus é meritocrata. Olha só, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, lá no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha que coisa interessante. O que você fizer com esse corpo aqui, vai te trazer galardão ou vai te trazer dano. Então, nós compareceremos num dia para sermos julgados e recebemos nossa recompensa por isso. Então, o que é interessante? A salvação ela é pela graça. Deus não vai te cobrar nada para te salvar. Mas a posição no reino é meritocrática. Então, haverão pessoas que serão salvas e vão morar fora do reino. Mas haverão pessoas que serão salvas e viverão dentro do reino. E isso vai aumentar a sua autoridade e a confiança do Senhor para o governo da tua vida. Quanto mais você vencer aqui e der para Deus territórios da tua alma, maior o teu mapa celestial no dia do governo. Porque, na verdade, irmãos, o mapa mundi, para você entender, são um reflexo da tua alma, tá? Então, territórios que você conquista, você está entregando territórios para Deus governar contigo. Então, quanto mais você vencer, mais governo você terá na próxima eternidade. Por isso que é difícil. Por isso que é complexo modificar a vontade. Por isso que é difícil você romper com as coisas. As guerras do antigo são as guerras do novo espiritual, espiritualmente falando. Esse assunto é muito legal. Mas não é o assunto que eu quero focar hoje. Eu quero falar com vocês ainda mais um pouquinho sobre portais. Deixa eu ver se tem mais conteúdo aqui. Olha lá. Base bíblica para portais. Cada hora tem uma característica espiritual específica. Então, 6 horas você vai achar na escritura que é a hora do romper. Olha lá, 12 horas é a hora de lutar contra a seta que voa de dia. Portal de dias, nascimento do espírito, né? Ruach no hebraico, que é de um novo dia, Gênesis 3:8. Portal dos meses, nós temos Rosh Kodesh, ou Festa da Lua Nova, tá aí as bases bíblicas que você quiser. Portais anuais, que são as festas bíblicas, 7 festas, você encontra em Levítico 23. E o portal de Ano Novo, em Êxodo capítulo 12, verso 2. Tem alguém anotando aqui ou eu posso tirar o slide? Posso tirar? Pode. Tá. Então acabou, não. De hoje que eu planejei é só isso. Aí para a aula seguinte, eu vou estar trazendo a questão dos próximos dias. A aula de hoje, irmãos, está encerrada aqui e eu quero abrir para vocês darem considerações, fazer perguntas, de repente tirar alguma dúvida sobre algum assunto, primeiro dentro da aula e depois fora. De tudo aquilo que a gente ouviu, alguém quer trazer algum apontamento, alguma coisa que não falou, enfim, essa é a hora de você falar. Não? Tá todo mundo tranquilo? Que bênção. Maria, você teve clareza hoje, irmã? Aham, tive sim. Faz um... Mas eu tenho uma dúvida, Hum. que eu não tô conseguindo entrar aqui para me mostrar minha cara. Espera ainda. Você é capaz, Maria, eu acredito em você. Maria sabia que você conseguia. A minha dúvida é tipo assim, o que eu ia perguntar o que aconteceu esse mês, mas a gente ainda nem fechou o mês, né? Nem tá nem no meio do mês. Então, assim, professor, mestre, eu queria saber o que acontece, tipo, de acordo com o calendário bíblico, o que acontece esse mês?
Você conseguiu O entender? mês de Shevat, que nós estamos agora, que nós estamos na metade dele praticamente, ele é um mês de renovação. Então, assim, Deus está trazendo para nós, está concluindo para nós a limpeza que houve no mês passado e está trazendo seiva. O que é isso? Por que seiva? Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A vida que há nele começa a permear todas as áreas da nossa vida que a gente se deixou purificar no mês passado. Então, Deus vai trazendo renovação, Deus vai trazendo para nós uma segurança naquilo que ele já passou, ainda que nem sempre alguns sinais externos apareçam. Então, é um tempo onde o Senhor quer trazer para nós uma preparação para o que há de vir, porque, de fato, a estação de guerra, ela começa no começo de abril, que é a primavera. A primavera diz, no livro de 2 Samuel, acho que no capítulo 21, preciso confirmar isso, que esse é o período de primavera em que os reis vão para a guerra. Então, esse é um período de buscar estratégia, é um período de renovação, de preparação, de você se purificar, se limpar. Como que a gente faz isso? Deixando os hábitos antigos, adquirindo disciplina de oração, de meditação na palavra, vez ou outra fazendo um jejum, sabe? E deixando Deus trabalhar nas dores da gente. Porque nesse tempo, cada um de vocês sabe onde Deus está trabalhando. Uns é nas finanças, outros na vida sentimental, outros é na família, na saúde. Cada um está sendo trabalhado em uma área ou mais de uma. Então, exatamente nessa área que Deus quer trabalhar contigo, por isso você está vivendo isso. Deus não tem pressa, como muita gente fala. Deus tem interesse em processo completo. Tudo para Deus já está pronto. Agora ele espera uma resposta minha a algo que não depende de algo que ele vai fazer, porque ele já fez. Agora depende de como eu vou responder o que ele fez. Aí você fala, mas o que Deus fez? O Senhor já terminou a sua criação desde o Gênesis capítulo 1, no penúltimo verso. Você vai ver aqui, ó. Vou ler para vocês verem aqui o que eu estou falando. Gênesis no capítulo 1. Eu acho até na entradinha do 2 aqui, ó. A palavra fala assim, no começo do 2. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus já terminou as coisas. Só que ele terminou na dimensão temporal dele, que é eterna. Nós estamos numa dimensão temporal inferior, onde as coisas são mais lentas. Então o nosso desafio é trazer as coisas para cá. E como é que essas coisas chegam até aqui? Quando Deus consegue transformar minha mente, meu coração, as minhas emoções e, acima de tudo, a minha vontade. Deus não chamou a gente para servi-lo contrariado, embora o serviço a Deus de crescimento envolva contrariedades. Tem coisa que você não vai concordar, tem coisa que você não vai sentir, tem coisa que não vai fazer sentido, tem coisa que não cabe na sua cabeça, mas você vai pegar exclusivamente a informação bíblica e vai colocar ela sobre 100 horas, sobre tudo isso aqui, para você começar a romper com isso. Isso é o sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto racional. Isso é você chamando Jesus de Senhor diante dele. Lucas 6,46 diz assim, ó, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Então não é sobre o que eu falo que ele é sobre como eu me comporto diante das testemunhas celestiais sobre quem ele é. Então Deus está de olho em mim, mesmo quando ninguém está vendo. Ele está de olho em mim, mesmo quando eu não estou participando de aula, de Shabbat aqui, mesmo quando o Tony não está conversando comigo. Então, o Senhor está sempre de olho em nós. Diga, Pela. Então, eu só gostaria de compartilhar com você, quando você falou sobre isso, deixar algumas coisas, né, sobre a obediência. Eu só queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Existia uma situação que eu estava muito apegada a essa situação. E já havia sinais de que eu precisava romper, deixar aquilo e tal. E um determinado dia, uma irmã chegou para mim e me disse, olha, Deus manda você soltar isso que você está segurando. E eu fiquei com aquela resistência, porque era algo que eu não queria deixar, eu não queria soltar. Gente, mas a partir do momento que eu entendi aquilo e que eu coloquei em prática e eu soltei, foi uma mudança tremenda, assim, foi um romper absurdo, né? Porque aquilo estava prendendo várias áreas da minha vida, né? E até o meu desenvolvimento mesmo, o meu crescimento. E a partir do momento que eu soltei, foi um romper, assim, que a gente olha e diz assim, por que eu não fiz antes? Por que não obedeci antes? Deveria ter feito antes, né? E aí eu só queria compartilhar com vocês, porque faz todo sentido do que
que você está falando. Então, às vezes, irmão, quanto mais difícil for para você abrir mão daquilo, maior é a tua recompensa. Essa é a régua de Deus. Só que se você for falar isso, a pessoa vai achar que você quer o dinheiro dela, que você quer que ela seja sua escrava, que você quer isso, que você quer aquilo, não tem nada a ver. Então, por isso que quando a pessoa levanta um nível de resistência muito grande, eu não insisto com ela, fala, irmão, fica de boa. Vive tua vida, vai. Mas quando entende, aí você recebe a cara, se eu soubesse, tinha feito antes. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário ainda sobre os tempos? Diga, Livião. Rapaz, eu vou fazer um breve comentário aqui. A maioria não me conhece, mas você me conhece, sabe muito bem que a minha questão nunca foi conhecimento, e sim submissão à vontade divina, né? Então, você, para mim, é um representante de Deus, outorgado por Ele, e foi muito difícil permanecer aqui, porque não é fácil deixar de ser faraó. Então, eu vi literalmente Deus destruir todos os deuses do Egito e derrubar faraó bonito dentro de mim, entendeu? Então, hoje eu vejo que a porção que ele tem para cada um de nós é suficiente. E se a gente não abrir mão do que a gente acha que é bom para a gente, é lago de fogo e ponto final, entendeu? Não tem muita conversa. Então é isso. Somente isso. Só tenho a agradecer. Gente, foi bom, Lívia, pontuar isso, porque o que acontece? Ainda dentro da conversa da Perla também, irmãos, é muito difícil, tá? Muito difícil, eu aviso aqui, não como uma profecia, mas como um alerta para quem está chegando agora. É muito difícil caminhar comigo. O diabo bombardeia a mente das pessoas por causa das coisas que eu posso transmitir. Então, sempre vem um pensamento, uma dúvida, enfim, muita coisa acontece para as pessoas permanecerem do meu lado, porque isso não é, como é que fala, uma coisa minha, como se eu fosse uma pessoa acima da média, não é esse sentido, mas é porque todo mundo que se aproxima e se firma tem mudança de vida. Todo mundo. Pode ver que aqui, se vocês ouviram, aqui vocês conseguem medir a qualidade de vida. O Claudete está comigo tem uns 3 anos, o Lívio está mais ou menos no mesmo período, né? Aqui a Maria está uns 2 anos também, o Jean já me conhece há mais tempo, né? A Júlia está aí 2 meses, o Mateusão chegou agora mês passado. Então, assim, é muito difícil manter comigo, porque as coisas que eu vou trazendo, você não vai achar comum e sempre vai confrontar tudo quanto é tipo de lógica, de sentimento, de coisa. Então, vai muito da fé, mendigão vivão, vai muito da fé, vai muito da disposição do coração mesmo. Mais uma vez que você entra, você começa a ver diferença na tua vida. Então, assim, o diabo sempre tentou, e é normal dele que ele gosta disso, tentar queimar, falar mal, um monte de coisa. Então, já aviso você o seguinte, se você tem intenção de continuar caminhando comigo, né, fala aí, Bela, Mateus, gente, vocês vão ser muito tentados a pensar mal de mim, um monte de coisa aqui, e para proteger vocês, eu já estou avisando isso de antemão. Né, esse cara aí não sei o quê, esse cara aí não sei o quê, esse cara aí não sei o quê, esse cara aí não sei o quê. Fica com o que Deus te mostrar. Pode falar, Mateus. Bom, aquela conversa que nós tivemos lá na Escola Chofar, em que o próprio AP Maurício, né, tinha me indicado você para fazer esse discipulado, Deus já tinha comentado alguma coisa a esse respeito, sobre esse desafio de caminhar contigo. Então, meio que Deus me preparou já e eu falei, não, ok, senhor, vamos lá, e boa. Então, para mim foi tranquilo. Mas eu entendi o que você está falando, porque naquela semana do retiro, Deus já estava me falando nesse sentido, né? De ser sempre um desafio, né? Não só para mim, mas acho que para cada um tem aí níveis de desafio, né? Então é isso. Então, irmãos, e assim, toda pessoa que for de propósito na tua vida, pessoa de propósito, assim, pessoa que vão contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução, alguma coisa, você vai ter uma dificuldade parecida. Porque ou você se ajusta, ou você não vai conseguir absorver o que tem que ser absorvido. Porque o que é o ajuste? É a morte que o livro está falando, você tem que morrer. Para a gente poder receber o Cristo, a gente tem que morrer. É uma troca. Se eu vivo, ou seja, se eu guardo aquilo que eu sei, eu não abro mão para poder receber o que ele sabe, o que ele é, eu não vou conseguir acessar. Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque dentro das festas, irmãos,
A palavra, se você for olhar, ela fala muito, mas muito, sobre santidade, sobre pureza, sobre ofertas, ela fala muito sobre honra, ela fala. Só que a gente entende as coisas e quer fazer do nosso jeito. E isso não é para ABC que eu estou falando, não, estou falando para todo mundo. Nós somos assim, só que leva tempo até a gente receber um entendimento maduro. Sabe? Então, no primeiro momento, a minha dica para vocês fiquem com o que vocês sabem, mas sejam ousados em Deus. Entenda que o Senhor sabe mais do que a gente e que quando Ele levanta alguém para nos ajudar, se o teu espírito identifica com o meu, se algo no fundo trouxe você até mim, você pode ter certeza que tem um propósito. Agora, se manter nisso, aí é contigo. Porque vai custar. Tá? A Claudete tem um monte de coisa para contar testemunho, o livro, então nem se fala. O livro venceu um monte de coisa. O livro eu ainda acho mais engraçado porque ele fica sozinho, ele mora longe. É mais fácil encontrar a Claudete, encontrar a Júlia, o Jean. Até a Maria que mora perto aqui, não sei porque não apareceu ainda, né, mano? Enfim. A Perla também mora longe, o Mateusão também tem mais perto. Então, irmãos, considerações finais aqui. Vou perguntar primeiro para a Perla. Perla, como é que foi para você essa questão da aula sobre tempo? O que isso trouxe para você de clareza? Então, abrindo novos horizontes, né? Tá sendo tudo muito novo, mas eu percebo que eu já estava sendo chamada para isso, né? Já estava despertando algo em mim, o Senhor já estava despertando essa vontade de conhecimento sobre essas coisas que sempre, né, eu venho pesquisando, né, sobre essa questão de tempo, que no caso não são, você falou sobre portais, né? Mas eu uso às vezes outros nomes, que são acessos, né? Então, isso já vinha batendo assim muito forte em mim, né? E eu já tinha esse entendimento que eu preciso romper em algumas áreas, né? E realmente preciso de ajuda, porque não é tão comum, né? Hoje, quando você congrega, né, em algumas igrejas e tal, esses assuntos são muito... Você não tem acesso, na verdade, a esses assuntos, né? Então, eu acredito que eu preciso de uma pessoa que me dê um direcionamento, né, maior sobre isso. A aula, para mim, foi muito produtiva, né? E, assim, só me deixa curiosa para as próximas aulas. Essa é... Não, legal, legal. Claudete, quer falar alguma coisa, mano? Não, tranquilo. Tranquilo hoje? Tranquilo. Maria, quer dizer algo? Tô tranquila também. Maria é uma benção, né? Mateusão, quer falar algo? Livião, considerações finais? Quer dar uma palavra ainda? Rapaz, só quero dizer a dona Perla que é muito bom ter uma conterrânea. Eu também sou do Nordeste, eu tô na Bahia. E você, pelo sotaque, deve estar em Pernambuco, alguma coisa assim. Ou Rio Grande do Norte, não sei de onde é. Mas só quando a gente vê outra pessoa falando é que a gente percebe o sotaque. Porque de tanto ficar ouvindo outras pessoas de outros estados, eu nem entendia mais como era o meu sotaque. Aí quando eu vi a irmã, eu falei, que legal. Mas é isso, gente. É bom ver a família crescendo. Estou muito feliz, mestre, porque eu não estou mais naquele estilo pitbull. Glória a Deus. Estou mais calmo, estou mais de boa, então tá tranquilo. Às vezes dá uma engasgada, porque o inimigo não quer que eu fale algumas coisas, entendeu? Mas tá tudo certo. Hoje tá lindo. Obrigado. Janzão voltou? Quer falar? Pera, de onde você é? Que você falou ali, mas estava mudado. Aracaju do Sergipe. Sergipe. Janzão, suas palavras. O que você achou da aula de hoje? Como é que foi para você? O que você quer acrescentar aí? Rapaz, bênção demais em todos os pontos. Anotei diversas coisas aqui. Infelizmente, perdi o finalzinho, porque chegou gente em casa, quiser atender. Mas depois eu compartilho com você o que faltou. Mas eu acho que são... Hoje eu achei que a aula foi mais objetiva e prática, né? Em relação ao problema, ou de repente ao possível ponto de dúvida e uma aplicação, né? Uma resolução. Então, pô, quebrar decretos por mim. A ideia dos ciclos, acho que a gente já tinha essa ideia, a gente já vem estudando sobre isso há algum tempo, mas ela veio de forma mais específica, então acho que foi muito bom também, até para a questão didática, eu sou muito didático.
A anotação dos textos eu gostei também, porque a linha de pensamento fica mais clara quando você segue ali todos os textos que você trouxe. E aí, no espírito, a gente pega algumas coisas, né? A gente pega ali algumas coisas que o senhor vai trazendo, até com base na dúvida que eu te trouxe, é um ponto que eu tenho mergulhado bastante, e hoje foi bem esclarecedor para mim, então foi mesmo. Por que a sua voz está acelerada duas vezes aí? Às vezes você está falando, parece que sua voz está no 2 aí do WhatsApp. Talvez tenha alguma coisa aqui no computador configurado. Tá rápido mesmo? Tá. Não sei, já vai que o Jean já está em outra frequência, né? O Jean já está quase sendo arrebatado. Espera aí. Gente, olha só, então vou dar alguns recados para vocês. Essa aula vai subir para a comunidade, né? Todo mundo que estuda comigo, que anda comigo já em criação, paternidade, essa aula é gratuita para todo mundo que está lá, que anda comigo lá, que é como eu sigo. Mas quem quiser assistir as aulas, essas coisas, aí tem a comunidade onde as aulas sobem, ficam registradas lá. Aí tem os planos, tá? Depois, se a Perla quiser, eu te mando para você dar uma olhada, para você conhecer. E por lá ficam todas essas aulas. Durante a semana, as terças-feiras, não vai ser sempre as terças, mas como eu estou com um tempo que eu estou tranquilo por enquanto, eu estou dando aula toda terça-feira. Vou bater o retrato, Claudete, já. Toda terça-feira a gente tem aula de teologia, e eu estou organizando as pessoas para pensar organizadamente. Então, trazendo fundamentos, mas não lendo um livro sistematicamente. A gente pega pontos e eu trago isso para dentro de uma percepção mais revelada, mais, como falar, mais viva daquilo que Deus tem para nós nesse tempo, para não engessar a mente de ninguém. Então, se você quiser, e é gratuita, todas as terças-feiras, a partir das 8 da noite, já estou te avisando de antemão, e pode chamar quem quiser, e essas aulas ficam gratuitas no YouTube depois. O que mais que eu tenho de recado? Gente, pergunta, o carnaval é essa semana ou é a semana que vem? Semana que vem. Tá, porque tá chegando a notificação em aplicativo de banco, prepare-se para o feriado. Falei, será que agora? Sexta... dia 3. Mas começa sexta-feira, né, Claudete? Sexta-feira 13, o portal capirótico top esse aí. Então, o cramunhão vai deitar e rolar, tá amarrado no nome de Jesus. Então, gente, nós vamos ter a nossa reunião, tá fechando aqui. Quem é aqui de São José, São Paulo, aqui região, nós vamos estar nos reunindo. Vai ser aqui em casa, depois eu vou passar informações no grupo, com mais detalhes. E é isso, gente. Por enquanto é isso, tá? Nós estamos colocando posts lá, a Júlia está me ajudando. Toda semana lá, se vocês puderem ajudar, compartilhando, comentando, curtindo, põe lá o foguinho, a mãozinha para cima, põe o coração, põe qualquer coisa lá, põe lá um boneco, nossa, não gostei, dedo para baixo, se você não gostou, mas não tem problema. É só para poder dar o engajamento, porque se todo mundo fizer um pedacinho, isso aqui vai ajudar. Então, se esse conteúdo foi bom para você, você ajude a compartilhar. Quem pode orar por nós aqui para finalizar esse tempo aqui? Claudete, obrigado. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, por esse santo Shabá, Pai, por esta aula, Senhor, que o Senhor trouxe a tua palavra, Pai. Que possamos guardar, Senhor, na mente e no coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, Senhor, através